Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais ao pessoal da casa. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com muita alegria. Vamos levantar nossos braços e cantamos mais uma vez. Reina, Senhor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor, Senhor. Mais uma vez, com toda a força, levanta bem os seus braços, Pai. Reina, o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, o Senhor, o Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Somente vocês. Reina, Senhor, força. Esse salmo é profético, como esses salmos todos, 92, 93, 94, 95, 96, 97, são todos salmos proféticos, que falam de um acontecimento daquele momento, mas também já está anunciando o outro na frente. Um dia nós estaremos cantando assim, um dia nós estaremos cantando desse jeito, né? Vendo o Senhor. Já assim, o Senhor já está vendo você cantando desta maneira. Levante seus braços. Canta. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, o Senhor, o Senhor. Vamos cantar mais forte? Bem mais forte, vamos lá. Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor.
E eu quero ver você cantando a estrofe. Lá. Não é lá, não é agora não, lá. Lá naquele dia, vem cá minha filha. É lá naquele dia. Lá naquele dia eu quero ver você cantando a estrofe. Eu cantarei, Padre. Isto. Mas eu não quero ver só você. Quero ver você também, Eliana. Quero ver você também, Dunga, cantando. Quero ver um por um dos músicos cantando assim. Maestro Sapo, você não pode faltar. Ninguém pode faltar. Percussão, pessoal do som, vocês câmeras, e você também não. Ninguém de vocês vai poder faltar. E eu preciso ver cada um de vocês quando nós estivermos cantando isso. E é claro, em primeiro lugar, eu preciso fazer de tudo. Estou fazendo e quero fazer. Preciso continuar fazendo isso. Nós precisamos nos ver. Verdade ou não é? Nós precisamos ver cada um dos padres. Precisamos ver o padre Moisés que veio. Precisamos ver a ela, como ela que chama mesmo? A Pepsi. Sim, Pepsi. Precisamos ver você. Queremos ver você. Vem cá, Pepsi. Vem cá, traz ela. Isto, vem cá. Pepsi, sim. Com 81 anos, já, né? Mas eu preciso ver você. Eu quero ver você. Eu vou ver você. Venha dizer para ela, eu vou você cantando assim, com essa voz linda que ela tem. Isto. Vou ver. Eu quero ver, preciso ver. God bless you. With great joy, Father. Com muita alegria, Thank Padre. you so much. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Vamos subir um tom, bem forte. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Senhor, mais uma vez, com mais força ainda, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono para sempre. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor. Desde sempre existis, ó Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa.
Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Aplauda porque isso é verdade e nós veremos. Canta mais uma vez, reina. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Reina. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. E lá naquele dia eu quero dar esse beijo, hein? Sim. E nós também. E vai ser tão bom nós nos vermos, não é verdade? E vai ser tão bom nós nos vermos. E que maravilha você poder ver todos os seus. E que maravilha você poder ver todos aqueles para os quais o Senhor mandou você. Lembra-se da primeira leitura de hoje? O Senhor está nos enviando. Ele está perguntando: a quem enviarei? A quem? A quem? O Senhor precisa enviar. Porque na verdade, meus irmãos, nós estamos na evangelização derradeira. Nós somos a geração que está levando o Evangelho ao seu final. Isso não é trágico, isso é maravilhoso. Nós estamos levando o Evangelho ao seu final. Porque logo, logo o Senhor virá. Virá com glória, virá com poder, virá para implantar céus novos e uma terra nova. Você já imaginou nós cantando tudo isso? E claro, quando o Senhor fala, Ele fala de vida. Nós teremos uma terra nova. Nós teremos uma humanidade nova. Nós teremos uma vida nova. Vocês recordam quando o Papa João Paulo II, no ano 2000, reuniu os bispos em Roma? E foi tão linda aquela reunião, o jubileu dos bispos, que o Papa fez questão que a imagem de Nossa Senhora de Fátima viesse de Portugal e estivesse lá presidindo. Claro, a imagem estava significando a presença de Nossa Senhora presidindo. E ele consagrou o mundo e consagrou esse novo milênio a Nossa Senhora. A partir daquela ocasião eu comecei a dizer ainda com mais força que nós já tínhamos passado o limiar do mundo novo. Já tínhamos. Naquele momento nós estávamos passando juntos. Nós não estávamos vendo o acontecimento no mundo espiritual. Mas é por isso que Deus nos dá a visão espiritual. Assim como Isaías viu o Senhor nos dá a visão espiritual. E alguém precisa anunciá-la. A gente tem a visão espiritual para poder anunciar para os outros. Não é para si, é um serviço. A partir daquele dia nós passamos o limiar do mundo novo. E cada vez mais nós estamos nos preparando para ver com os nossos próprios olhos este mundo novo. Meus irmãos, é como uma mulher que está prestes a dar à luz, e todos esperam que ela dê à luz e que a criança que ela gerou no seu ventre venha à luz. Nós estamos esperando o mundo novo vir à luz. É uma pena que nós católicos tenhamos medo, porque claro, a tentação trabalhou muito nisso.
Assim como na hora do parto a mãe tem medos, receios, tensões, porque é uma expectativa, especialmente quando se trata do primeiro parto, do primeiro nascimento. A mãe fica com o coração na mão, e todos os outros, o marido, talvez mais do que a própria esposa que vai dar à luz, está todo aflito. Mas, na verdade, apesar dessa apreensão pelo desconhecido, todos estão aguardando a criança que virá. A mãe é a primeira a esperar. Na verdade, este mundo está esperando ser mundo novo. E nós, humanidade nova já. E você precisa assumir isso. Deus já constituiu você membro desta humanidade nova. Não foi à toa que Deus escolheu você. Não foi à toa que Deus investiu tudo que investiu em você. Você já faz parte desta humanidade nova que vai povoar a nova terra. Porque para uma nova terra, para um mundo novo, é preciso uma humanidade nova. Claro, falta ainda muito, você vai dizer, para nós nos purificarmos. Realmente falta muito, e nós precisamos nos apressar. Nós já dormimos muito no ponto. Nós já fomos relaxados demais. Nós já fomos como aquelas 10 virgens que dormiram, porque o Senhor não chegava. E o Senhor chegou, elas estavam despreparadas. Inclusive quando Ele chegou, elas nem tinham mais óleo nas suas lâmpadas. Já imaginou você que foi escolhido como aquelas 10 virgens, e você ser uma das 5 que vai ficar para fora? Porque nós podemos ser escolhidos, mas não chegarmos lá. O mais duro é isso, gente. Enquanto o Senhor não vier, todos nós corremos o risco. Mas a grande alegria é saber que você já é um dos escolhidos. Portanto, veja, nós não podemos dormir no ponto, já dormimos demais. Você não pode ser surpreendido pelo Senhor sem óleo nas suas lâmpadas. Você não pode ser surpreendido. Claro, os seus também não, mas como é que você estará com óleo na sua lâmpada? É estar trabalhando para que todos aqueles para os quais o Senhor o envia, você nem sabe para quem o Senhor envia você. Isaías não sabia. Ele apenas se prontificou: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E essa missão profética, essa missão evangelizadora, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu quero repetir aquilo que eu dizia hoje cedo, mas agora frisando ainda mais, porque na verdade nós não estamos apenas enfrentando pessoas que não conhecem a Deus, ou pessoas que negaram a Deus, ou pessoas que se revoltaram contra Deus, pessoas que viraram as costas contra Deus, pessoas que entraram no vício, que entraram no pecado, que entraram numa vida errada. Não é apenas isso, não. Claro, estamos enfrentando também isso. Estamos enfrentando má vontade humana, mas isso seria muito simples de reconquistar. Na verdade, nós estamos enfrentando principados e potestades que, como São Paulo explica, cega aqueles que estão longe de Deus. Eles estão longe de Deus porque o inimigo cega, lhes tira a audição, lhes fecha o coração, para que não entendam, para que não escutem, para que não acolham. E é preciso que você saiba dessa coisa trágica. Na verdade, quando nós entramos na guerra da evangelização, é uma guerra. É uma verdadeira batalha espiritual, porque nós estamos nos defrontando com espíritos malignos. Então, tanto nós precisamos evangelizar, anunciar, ir, dizer, testemunhar, mostrar Jesus, levar-lhes a salvação, como nós precisamos rezar, dobrar os joelhos e sofrer, e também sofrer. Porque é impressionante. Já o Papa Pio XII, eu era menino nos tempos do Papa Pio XII, ele precedeu João 23, que foi quem trouxe o Concílio Vaticano II. O Papa Pio XII escreveu naquele documento, o corpo místico de Cristo, que a salvação de muitos depende das orações e dos voluntários sofrimentos
doenças, dores, cruzes dos outros membros do corpo místico de Cristo. Eu sempre me impressionei com isso, que a salvação de muitos depende. E por que depende? Na verdade, não é que Deus queira que a gente sofra para que então Ele dê a graça da salvação. Não, é que essas pessoas que precisam ser salvas estão amarradas, estão presas, estão muitas vezes escravizadas, estão com as suas mentes obscurecidas pelo inimigo, para que não escutem, para que não entendam, para que não aceitem as suas vontades, estão amarradas, presas, escravizadas, para não se abrirem à salvação. Os seus corações estão endurecidos. Não é que eles tenham o coração duro, não, o coração deles foi endurecido, e quanto mais eles dão lugar ao inimigo, quanto mais eles dão lugar ao vício, quanto mais eles dão lugar ao pecado, quanto mais eles dão lugar à indiferença, a ficarem longe de Deus, a levarem a vida empurrando com a barriga, mais eles vão sendo escravizados. Muitas vezes eles não se apercebem, eles não sabem disso, mas o inimigo que os está escravizando sabe muito bem e faz uma obra terrível, covarde, suja, e nós precisamos saber disso. É por isso que muitas vezes Deus acaba precisando dos nossos sofrimentos. Nós acabamos participando da cruz de Cristo, nós acabamos participando da cruz de Cristo para que estes nossos irmãos possam ser salvos. Certamente Deus precisa do seu sofrimento, da sua dor, da sua cruz, para salvar seu marido, também para salvar a sua esposa, claro. Deus precisa do seu sofrimento, da sua dor, que você alegremente, que você espontaneamente aceite esses sacrifícios que a própria vida nos impõe para a salvação dos seus filhos. E quantos pais estão com o coração na mão? Veja, não é apenas a dor de seu filho estar nas drogas, de sua filha estar numa vida desviada, não é apenas isso, não é apenas a dor de ver que eles estão soltos por aí, sem Deus, às vezes na revolta, às vezes sendo ingrato com você. Não é apenas isso, é algo muito mais ainda. Nesta vida, nessa situação, longe de Deus, eles estão presos, amarrados, escravizados pelo próprio inimigo, que não os quer soltar, que não vai soltar, a não ser que nós façamos algo muito concreto pela salvação deles. E um elemento necessário, assim como num preparo físico, num preparado químico, você tem que colocar certos ácidos para que a composição aconteça. Igualmente, é preciso que entre algo de ácido, de doloroso, que é o sofrimento, que é a dor, que é a cruz. Deus precisa disso nesta composição, para que aquele que está preso, amarrado, se liberte. Sabe, gente, nós só vamos entender isso quando estivermos cantando do jeito que nós estávamos cantando. Daí sim nós veremos a maravilha da obra da salvação. A evangelização não é uma coisa qualquer. Veja, a evangelização não é um oba-oba. Claro, temos que usar todos os meios. Nós temos inclusive fazer shows de evangelização, músicas de evangelização. Temos que aproveitar todas as maneiras de atingir o coração, especialmente num povo musical, num povo movido à música, como é o povo brasileiro. Temos que usar de tudo da música também. Mas tiremos o nosso cavalinho da chuva. Não é a nossa música, não é a nossa arte, não é a nossa oratória, não é a nossa capacidade de pregação, não é o espetáculo que nós fazemos, não é o teatro evangelizador que vai evangelizar e transformar. Não, tudo isso é instrumento necessário, precisamos usá-lo, mas na verdade é uma luta espiritual. Nós estamos fazendo um show de evangelização com luzes, até pela televisão, mas no mundo espiritual está se travando uma tremenda batalha. Você está pregando, mas enquanto você prega, uma tremenda batalha espiritual está acontecendo, e é preciso que nós entendamos isso. Nós pregadores, nós que temos o ministério de levar o evangelho a uma multidão de pessoas, e nós que estamos participando desse processo de salvação, nós que precisamos salvar-nos, conquistar a nossa salvação, e nós que precisamos conquistar a salvação dos nossos e de tantos quantos o Senhor nos destinou para sermos agentes de salvação. Daí se aplica perfeitamente aquilo que Jesus nos falou do Evangelho de hoje, e que é muito bom que você pegue comigo, Evangelho de São Mateus capítulo 10,
E o evangelho de hoje começava no versículo 24, onde Jesus diz: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, Beelzebu é o príncipe dos demônios. Você se lembra que chamaram Jesus de Beelzebu? Então ele diz: se chamaram a ele, o dono da casa, de Beelzebu, quanto mais ao pessoal da sua casa, que somos nós. Numa linguagem oriental ele está dizendo: vocês nem imaginam o do que vão chamar vocês, o que vão falar de vocês, o que vão jogar contra vocês, o que vão jogar na cara de vocês. Só que Jesus continua dizendo: não tenhais medo deles, não tenhais medo deles. Digam o que disserem, façam o que fizerem. Jesus está nos dando, e quando Jesus diz, gente, não é apenas para falar e nós entendermos intelectualmente. Não, Jesus quando fala, Ele já está dando. Então Jesus está dando a você coragem, como é o tema deste nosso acampamento, esse longo acampamento de 10 dias. Coragem, sou eu, não temais. É Jesus dizendo a você: não tenhais medo deles. E até ele acrescenta o porquê: não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Gente, Jesus está falando aqui da necessidade da evangelização. Quanto mais afrontarem vocês, quanto mais perseguirem vocês, isso precisa dar mais arrojo ainda, mais ardor dentro de vocês, de continuarem a evangelizar, porque é uma lei espiritual. Jesus disse: o meu evangelho será proclamado, assim como já é uma lei espiritual. O que eu vos digo antes, não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser escondido, que não venha a ser anunciado. Jesus está dizendo: o meu evangelho vai ser anunciado. E como eu escolhi Isaías, eu cheguei perguntando a quem eu enviarei, e Isaías se ofereceu. Isso foi salvação para ele. Eu escolhi você. Eu quero vê-lo cantando como nós cantávamos no começo: reina o Senhor. Mas agora eu preciso ver você na batalha, porque você não pode salvar a você somente. Você é um valente guerreiro, me ajudando a salvar aqueles que já me pertencem. E justamente a sua batalha na salvação dos outros, que é o penhor, que é a certeza da sua salvação. Jesus usa muitas vezes a expressão reino de Deus. E ele expressa muito bem que esse reino está sendo conquistado. Tanto assim que logo depois do evangelho de hoje, eu tenho a impressão que vai ser o evangelho de segunda-feira, porque amanhã é domingo. Lá no versículo 34, acompanha comigo. Jesus vai dizer: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Isso até estranha a gente. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, e os inimigos serão os próprios familiares. Mas nisso Jesus está falando a respeito da evangelização, porque na hora H, nos tempos que nós estamos vivendo, uns aceitam e outros não aceitam, e para conquistá-los nós acabaremos, infelizmente, mas encontrando ofensa, gozação dos da nossa própria casa. E mais ainda, com o andar das tribulações, nós encontraremos oposição e traição até dos nossos, que vão nos entregar porque nós somos cristãos. Já já, gente, não vai demorar muito, nós seremos proibidos de falar do evangelho. Eu lhes falava hoje cedo do padre Michel Choyan, que, mandado pela Santa Sé, foi estudar as questões de família, dos direitos internacionais, porque a igreja via que na ONU, na União Europeia e em outros institutos, em outras instituições, eles estavam como que tramando
para derrubar a família e o casamento. E a igreja se inquietava porque eram forças, eram poderes, eram autoridades do mundo que estavam se colocando contra a família. E o padre Michel Choyan foi encarregado disso. Esteve na ONU vasculhando, ele participou das conferências como delegado da Santa Sé. Ele entrou por dentro, ele conversou com pessoas, ele pesquisou, ele foi a outras instituições e foi descobrindo coisas e mais coisas. Hoje ele está andando o mundo inteiro, pondo a boca no trombone. Ele está no Brasil nesses tempos. Até nós o havíamos convidado para ele vir até a Canção Nova, mas nós estamos numa guerra espiritual. Ele já é uma pessoa de idade, ele teve um escorregão, ele caiu e torceu pé, perna, e com a idade que ele tem, já o proibiram de viajar, para ele poder inclusive continuar os compromissos que ele estava tendo no Rio de Janeiro. Daí ele se desculpou que terminando precisava voltar para mais uma viagem, mas nós o havíamos convidado para que ele viesse até aqui. Ele estaria disposto. Aconteceu isto, seria tão bom, e Deus queira que nós o possamos escutar. Interessante, ele fala português, embora ele seja belga, mas ele fala português e fala português direitinho, que um dia nós possamos vê-lo. Mas ele tem posto a boca no trombone, e uma das coisas que ele disse, que está preparadinho, assim como agora há pouco o Parlamento Europeu já aceitou numa boa, diria até pior, numa ótima, o aborto. Aceitou, na nossa cara, diante da igreja, diante de todo mundo, aceitou o aborto. E claro, o Parlamento Europeu não é uma das nações, mas onde é que está a falácia da coisa? Aqueles que estão no Parlamento, aqueles que fazem a União Europeia, aqueles que se uniram nessa União Europeia, automaticamente já entram na coisa. E os que se filiam entram também. Desse mesmo jeito, gente, que passou numa boa, diz o padre Michel Choyan, eles já estão preparando. Até tiveram reunião no próprio ano 2000. Enquanto nós estávamos fazendo o jubileu, eles estavam fazendo à parte. Não era coisa de igreja, nem era união de religiões. Estavam fazendo à parte uma grande reunião das religiões para já prepararem os estatutos de uma religião universal e única e obrigatória. Universal, única e obrigatória, só aquela. E na verdade que é a espécie daquilo que a gente faz num supermercado. Você vai ver tantas coisas, as coisas mais atraentes, as coisas que você acha que é melhor, pega aqui, pega ali, pega lá, põe tudo e leva aquilo. Foi assim que eles fizeram. A coisa que eles mais têm aborrecido são as normas da igreja católica. E as noções mais importantes da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, da redenção necessária pela sua morte e pela sua cruz, a Eucaristia, a igreja, o Papa. E o pior é o seguinte, que já, assim como passou, eu não estou falando historinhas para vocês, eu não estou gastando aqui o meu tempo e o seu tempo e tempo de televisão. Eu estou dizendo uma coisa muito séria. Deus me dá a graça de falar na frente. Primeiro para nós, enquanto temos tempo, gente, trabalharmos. O Senhor conta conosco antes que seja tarde, porque já vão tapar a nossa boca. Porque assim como passou numa boa, e o mundo teve que engolir, as nações tiveram que engolir, os governos tiveram que engolir, e a igreja teve que engolir, que já aprovaram no Parlamento Europeu o aborto, pronto, aprovou, pronto. Já vão aprovar também essa religião única, universal e obrigatória. A única possível, ou você é ateu, ou você pertence a essa religião única. Você já imaginou isso? Claro, muita gente vai aceitar também numa boa.
Desculpe, e que tristeza isso, muita gente da igreja vai aceitar nisso numa boa, mas nós estaremos negando toda a nossa fé, estaremos negando todos os princípios, estaremos negando o Evangelho, estaremos negando o nosso Senhor Jesus Cristo. E você não vai poder negar, porque o próprio Senhor disse que antes que Ele venha, vai acontecer tudo isso. Ele já nos mostrou lá naquele tempo, e os apóstolos complementaram o que Jesus falou, para que quando acontecesse, nós estivéssemos preparados. É por isso que Jesus diz aqui: não temais, não tenhais medo deles. A gente vai ser terrível, mas é porque vai ser terrível que nós precisamos não ter medo e enfrentarmos, e não negarmos e não trairmos. Vai acontecer como nos tempos antigos, lá no tempo dos Macabeus. Como diz aqui Jesus, nós seremos levados diante dos tribunais e dos reis, para dar testemunho diante deles, e precisaremos dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai poder negar Jesus naquele tempo, quando isso chegar. Você não vai poder negar o Evangelho quando isso acontecer. Você não vai poder negar. Pelo contrário, você vai ter que professar que você é de Jesus, que você pertence a Jesus, que você crê em Jesus, que você crê na paixão de Jesus, que você crê na Eucaristia, que você crê nas normas da igreja, que você é da igreja e que você dá a sua vida pela igreja. Se for preciso também, você vai à morte, como fizeram os Macabeus, como fizeram os primeiros mártires. E Deus vai lhe dar força. É por isso que Jesus já disse na frente: não tenhais medo. Gente, não vai ser bolinho, mas saiba, o Senhor está nos preparando. Nós nunca estivemos, mas hoje não estamos mais no tempo de oba-oba. Nós já entramos no limiar do mundo novo, tanto quanto nós estamos caminhando já, e nós somos os escolhidos para povoar essa terra nova, para sermos os componentes deste mundo novo, desta nova sociedade. Somos, mas as forças do mal estarão nos agredindo e impedindo que nós passemos. E o grande risco é esse: nós poderemos ser escolhidos já marchando e acabarmos dando para trás. Você não pode. É por isso que o Senhor quer que nós preguemos hoje com esta coragem. Eu digo aos meus irmãos padres, eu não sei qual é a linguagem que Deus vai dar a você. A mim Ele dá essa linguagem, mas que você tem que ter essa franqueza para com os seus fiéis. Você precisa, mesmo que você seja jovem. Estude, meu filho, reze, meu filho, vai fundo, veja o que Deus está falando, veja o que Deus coloca no seu coração, ouça o que Deus diz na oração, ouça os profetas de Deus, e o nosso principal profeta é o Papa João Paulo II. Vasculhe os documentos dele, vê quantas vezes o Papa deixa claro tudo isso. Ele só não podia dizer com essa clareza, assim como ele mandou o padre Michel Choyan para fazer o que ele não podia fazer, e dizer agora, pondo a boca no trombone, o que ele, como chefe da igreja, não podia falar. Mas o nosso principal profeta é ele. Vai ver o que o Papa está dizendo, e diga aquilo que o Papa diz, porque o Papa diz aquilo que Jesus diz para os homens hoje, e pregue coerentemente. Eu sei que você é capaz de fazer isso, e pregue para valer, de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós preguemos. O nosso povo não pode se perder pela ignorância. Dizendo assim, eu não estou contra você, não estou dizendo que você não o faça, eu estou animando, apenas com meus cabelos brancos, um pouquinho mais idoso do que você, talvez apenas o padre tenha ali a minha idade, mas que você, com coragem, mesmo sendo novinho, como o padre Ciro, que eu sei que tem quantos anos de padre? 2, 3 anos, não é? Talvez você tenha 2 apenas, 1 ano talvez de padre, mas coragem, meu filho, aguenta firme. Não foi à toa que Deus chamou você, como chamou Isaías, e você se prontificou: eis-me aqui, Senhor, manda-me. Ele já mandou. Você, diácono, também, dia 8 você se ordena. Meu filho, é para isso que Deus já o fez diácono, e eu quero ordenar no dia 8 de dezembro. Não apenas é preciso fazer uma festa, mas é preciso receber o Espírito Santo com toda a unção, para você ir e pregar com esta força que Deus quer dar a você, e a todos os diáconos, e a todos os padres, e a todos nós. Vocês, os nossos seminaristas, vocês não estão no seminário à toa.
Você não está no seminário à toa. Não sei quanto tempo nós teremos, não sei se você chega a ser padre, mas enquanto você está na batalha, você precisa já testemunhar. Até a sua veste, até a sua postura precisa ser um testemunho. E se chegarem os tempos da grande tribulação, você não pode voltar atrás. Você vai ter que se confessar também seminarista, preparando-se para o sacerdócio, porque eu quero ser padre para levar a causa de nosso Senhor Jesus Cristo à frente. Talvez isso lhe cause prisão, lhe cause muitos desgostos, lhe cause dores, talvez isso lhe cause a morte, mas é uma passagem apenas. Você passa pela morte e já está na glória, e logo depois, quando o Senhor vier, você vai ressuscitar. Não tenha medo de passar pela morte, é só passagem. Mas o que você não pode fazer é negar a nosso Senhor Jesus Cristo, as suas leis, os seus mandamentos, as suas leis, os seus mandamentos, a sua doutrina. Você não pode afinar a sua doutrina, você não pode dar atrás, você não pode negar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero vê-lo cantando como nós cantamos. Talvez você até estranhou, né? Que o padre mandou cantar outra vez, chamou a menina, né, para cantar a estrofe também. O padre está dando show hoje. Não estava dando show, eu estou dando este show agora. Vem cá, Ana Lúcia. Quando beijei a fronte da Ana Lúcia, eu disse, repito, eu quero ver você lá. E quero dar esse beijo lá. Também na sua testa. Também na sua testa. Eu vou estar lá cantando. É isto. Você precisa estar lá. Só que nós temos que passar por tudo isso. Não tenhais medo deles. É Jesus quem nos diz. Não tenhais medo deles. Claro, para isso precisamos do Espírito Santo, de muita coragem e de muita responsabilidade, gente. Nunca o Evangelho pôde ser levado na barriga, mas agora mais do que nunca. Porque as coisas já estão apertando. Já surge aí essa tal religião universal e única e obrigatória, na qual a primeira coisa que eles vão tirar é a Eucaristia. E o grande sinal dado pela palavra de Deus é justamente que vão tirar a Eucaristia. Quando isso acontecer, saiba, já estamos nos estertores, nos últimos tempos. Isso não vai demorar muito a acontecer. Por isso você precisa estar preparado. O Senhor veio nos preparando esse tempo todo. Mas quando chegar os tempos, ou estamos preparados, ou estamos preparados. Daí não vai dar mais para sair correndo, como as 10 virgens, né? Que saíram correndo tentando buscar quem lhes vendesse o óleo, mas o esposo chegou e elas ficaram para trás. Você não pode ficar. Depois de dizer isso, aliás, deixa eu ficar aqui mesmo. Quando as coisas começarem a apertar, e quanto mais apertar, gente, mais nós precisamos realizar isso. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A igreja hoje, o tempo todo, quando fala nessa passagem, ela já pensa nos meios de comunicação que anunciam pelos telhados. Então aí a palavra para os meus filhos. Para os meus filhos todos. Esta é a hora, e daqui para frente cada vez mais, e é claro para toda a nossa família, porque nós precisamos de vocês. Deus quis que a Canção Nova fosse uma grande família, muito mais do que uma sociedade. E na família a gente junta todo o dinheiro. É horrível isso, a família onde cada um fica com o seu e salva o seu e guarda no seu bolso e fica com a sua poupança. Não, família põe tudo em comum. Ainda mais nas horas de aperto, a gente acaba com as poupanças, a gente acaba com os cofrinhos e põe tudo em comum. Eu me encanto quando as crianças vêm aqui trazer os cofrinhos, porque assim, quando chegam as horas difíceis, se junta o dinheiro todo também, os cofrinhos vêm, e as crianças com gosto põem o dinheiro do cofrinho, porque a família está precisando. Obrigado porque você tem nos ajudado, e daqui para frente, gente, cada vez mais
Não é afinar, não é ficar com medo. Temos que evangelizar mais e melhor, com mais qualidade, com mais rapidez, para atingir mais pessoas. Não estranhe, Deus vai levar a Canção Nova muito longe ainda, e vai levar muito longe ainda no Brasil. Não é que eu queira, é que eu já estou percebendo. É como a mãe percebe a hora que está chegando a gravidez. O Senhor vai dar a nós muitos outros meios para atingirmos cidades grandes e para valer. Nós temos que ter a coragem de enfrentar, e eu preciso de você, preciso da sua coragem, do seu aplauso, mas também da sua ajuda. Assim como Jonas entrou em Nínive e pregou em Nínive, e que impressionante, Nínive se converteu. Nós temos que entrar nas grandes cidades para valer, e vamos entrar se Deus quiser, e não está longe. E nós precisamos de você, porque na hora justamente que tudo isso começar a acontecer, não tenhais medo deles. Pelo contrário, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. E Jesus acrescenta: não tenhais medo. Segunda vez, veja o versículo 28, diz pela segunda vez: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Você não vai poder negar Jesus, mesmo que ameacem você de morte. Você não pode ir atrás na doutrina de Jesus, na moral que Ele deu à sua igreja, mesmo que ameacem você de morte. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. A alma eles não vão matar. Se você morrer, como eu dizia para os meus seminaristas agora há pouco, se matarem você, é só uma passagem pela morte. Você já será transplantado para a glória, aguardando apenas a vinda do Senhor. E na hora que o Senhor vier, o seu corpo que ficou um pouquinho para trás, com uma roupa, um pé de meia que ficou para trás na corrida, o nosso corpo vai ficar para trás. Na hora da corrida, muitas vezes a gente deixa o sapato e às vezes também até o pé de meia, não é verdade? Fica para trás, o seu corpo vai ficar para trás, mas a sua alma já estará na glória. Você não pode ter medo daqueles que matam o corpo. Eles só matam o corpo, eles só tiram no seu pé o pé de meia. Deixa o pé de meia para trás, é por pouco tempo. Logo depois, quando o Senhor vier, esse corpo que passou pela morte, só passou, vai ressuscitar. O duro será se você negar a Jesus, a doutrina de Jesus, o evangelho de Jesus, a moral que Ele deu à sua igreja. Daí sim é que vai ser duro, porque quando o Senhor vier, você não estará na ressurreição. Porque só ressuscitarão aqueles que morreram nele, e aqueles que estão vivos nele. Os outros coitados serão todos vitimados. O Senhor não quereria que isso acontecesse. O inimigo que vai fazer isso mesmo. Ele é como aquele que vem, constrói como uma criança, né, que constrói um castelo de areia. Depois de ver o seu castelo, vai e chuta tudo. Ele vai fazer isso. Quando estiver na hora, o próprio inimigo vai derrubar o castelo, chutando, e todos aqueles que estão dentro do castelo dele. Não adianta querer salvar o seu corpo, não adianta. Gente, o evangelho de hoje é assim. O evangelho dos nossos tempos é assim. Nós precisamos ter ouvidos e estômago para ouvi-lo assim, e termos a seriedade que talvez até hoje não tivemos ainda. Me desculpe, eu vou continuar a pregar assim. Eu não sei quando é que eu vou parar de pregar assim. Só quando o Senhor mandar. Talvez eu esteja daqui para frente batendo na mesma tecla, mas eu precisarei falar assim, porque já estamos no limiar do mundo novo, e nós somos os escolhidos para sermos a nova humanidade desse mundo novo, porque para um novo mundo novo, para uma terra nova, é preciso uma humanidade nova, tirada da humanidade velha. Você é um escolhido, você é um selecionado. Só que quanto mais estamos caminhando no limiar deste mundo novo, mais as forças do mal quererão nos tragar. Eles pensam que vão vencer. Não, o Senhor já salvou a criança, como salvou Moisés,
Como salvou Moisés, o Senhor já salvou os seus eleitos. Os seus eleitos já estão salvos. Você não pode dar atrás. Pelo contrário, você precisa ir em frente com firmeza, e mais do que nunca, você precisa levar essa salvação aos seus irmãos, para que ninguém também se perca. Eles também têm que passar pela porta estreita. Jesus vai dizer uma terceira vez: não os temais. É no versículo 31. Mas eu leio para você outra vez o 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Realmente naquele tempo o preço de um pardal era uma moedinha. Hoje também, né? O que vale um pardal? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Vós valeis muito mais que todos os pardais. Vós valeis mais que muitos pardais. Não tenhais medo de Jesus. Gente, se um fio de cabelo já está debaixo dos olhos do Senhor, quanto mais você, e quanto mais os seus. Portanto, não tenha medo de perecer. Se o Senhor quer que você pereça, se o Senhor quer que você morra, se o Senhor quer que você dê a sua vida, é porque o Senhor já tinha previsto que isso iria acontecer para a sua salvação e para a salvação dos seus. Eu repito, é por pouco tempo. Você passa pela morte e logo depois você está retomando o seu corpo agora glorioso, para esperar a vinda do Senhor já com um corpo glorioso. O que você não pode é, quando o Senhor vier, você nem mesmo ressuscitar, porque no dia da vinda do Senhor só ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo, e só vão ser transformados os que estiverem em Cristo, os que negarem, os que entrarem no sistema, os que aceitarem o sistema. Coitadinho deles. Você não pode negar. Por isso que Jesus conclui, e siga comigo o versículo 32: todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, diante do tribunal dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar, está assim no seu evangelho, no versículo 33. E que interessante, não é? É justamente no versículo 33 que aconteceu no ano do 33, que aconteceu quando Jesus tinha 33 anos de idade. Ele passou pela morte. Justamente no versículo 33, Jesus diz: aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu. Certamente Jesus diz isso com muita dor: eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Diga comigo também: isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer, Senhor. Isso não vai acontecer, Senhor. Por mais fraco que eu seja, Senhor, e eu sinto que eu sou fraco, isso não pode acontecer, Senhor. Eu preciso me fortalecer, e me fortalecer logo, Senhor. Sim, eu preciso da fortaleza do Seu Espírito, porque isso não pode acontecer, Senhor. Isso não vai acontecer pela Tua graça, só pela Tua graça, pela força do Teu Espírito, pela força dos Teus sacramentos, pela força da oração, porque tudo pode ser mudado pela oração. Até a minha fraqueza, Senhor, até a minha covardia, Senhor, até a minha irresponsabilidade. Se eu levei até agora a minha vida cristã, Senhor, irresponsavelmente, hoje eu digo, Senhor, isso não pode acontecer, não pode, isso não vai acontecer, Senhor, porque eu estou assumindo agora a minha vida cristã com responsabilidade. Eu estou assumindo agora, Senhor, a minha vida cristã com responsabilidade, Senhor, estou assumindo. Então isso não vai acontecer, Senhor, e obrigado porque isso não vai acontecer. Por isso eu preciso da oração, por isso eu preciso do sacramento, de todos os sacramentos, por isso eu preciso da igreja, Senhor, por isso eu preciso, e preciso muito, preciso urgentemente, Senhor, da Eucaristia, preciso da missa, Senhor, preciso do rosário, preciso de Maria, eu preciso, Senhor, eu preciso de
tudo isso para estar forte, 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 e não te renegar, e o Senhor não ter que me renegar diante do Pai. Pelo contrário, para eu te declarar diante dos homens, e daí, Senhor, ter também a Ti se declarando por mim diante do Pai que está nos céus. Para isso, Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Derrama agora, Senhor, sobre cada um de nós. Derrama sobre mim, Senhor, agora o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo de fortaleza, o Espírito Santo que dá a audácia dos santos, o Espírito Santo que dá a fortaleza dos mártires. Sim, Senhor, o Espírito Santo que dá a intrepidez dos apóstolos. Eu preciso, Senhor, do Espírito Santo. Eu preciso da força do Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, da fortaleza do Espírito Santo. Dá-me, Senhor, o Espírito Santo. Pede do fundo do coração, enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Faz-nos fortes, Senhor, com o Teu Espírito. Dá-nos também, Senhor, todos os dons do Espírito Santo, Senhor, e que usemos os dons do Espírito, Senhor, para sermos fortes, para sermos apóstolos, para sermos intrépidos, para sermos audazes, para irmos até o fim nesta batalha, Senhor, para não desistirmos, para não te negarmos, Senhor, pelo contrário, para te proclamarmos diante dos homens, diante dos tribunais dos homens, diante, Senhor, de toda e qualquer força, diante de qualquer autoridade, Senhor, mas diante de mim mesmo, diante do tentador, diante da tentação, diante do pecado, diante, Senhor, daquilo que o mundo me propõe. Eu não posso te negar, eu não posso te trair, Senhor. Dá-me o Espírito Santo, enche-me com o Espírito Santo, faz-me forte do Teu Espírito Santo, Senhor, porque eu quero, Senhor, te levar, eu quero levar a Tua salvação, eu quero te proclamar, Senhor, e eu não quero, e eu não posso te negar, Senhor, de maneira alguma. Dá-me, Senhor, a força dos mártires. Dá-me, Senhor, a audácia, a intrepidez dos apóstolos. Dá-me, Senhor, a tenacidade dos santos. Assim, Senhor, um dia nós cantaremos novamente. Vai ficando em pé. Nós cantaremos, Senhor, diante de Ti, vendo-Te já na glória, vendo-Te já no reino, Senhor. Nós cantaremos assim e teremos a alegria de dizer: reina, Senhor. Levante seus braços. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor, o Senhor. Mais uma vez. Reina, Senhor, força. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.